Vamos falar agora sobre o lançamento do documentário Força, Substantivo Feminino. O que é esse documentário, hein? Vai apresentar a história de mulheres que participaram da história aqui do município. A Soila Frise, jornalista e pesquisadora, está com a gente para falar mais conosco sobre esse documentário que será lançado em 4 de março, próxima segunda-feira. Soila, bom dia, muito obrigado pela participação mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o espaço. Bom dia para você, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Que documentário é esse, Soila? Então, esse documentário ele é uma produção da Trilha Filmes, né? E ele é também patrocinado pelo nosso Fundo de Incentivo à Cultura aqui de Blumenau, que é o Prêmio Herbert Rollets. Então, esse documentário ele tem o objetivo de contar a história de mulheres que contribuíram, né, para o desenvolvimento, seja ele econômico, social, na educação, cultural da cidade de Blumenau. Né? A Letícia e a Mariana, quando chegaram para mim, elas assim, poxa, né, se fala tanto do Dr. Blumenau e de tantas figuras masculinas, né? Mas onde estavam as mulheres nessa época, né? Quem são essas mulheres? Porque elas tiveram realmente um papel muito importante e às vezes acabaram não, né? Tá tudo lá registrado, então a ideia foi realmente pegar do arquivo e fazer um material atrativo onde a gente pudesse apresentar, né, quem foram essas mulheres. São 40 mulheres que estão nos episódios, eu não vou saber de cor o nome também de todo mundo, assim, né, mas a gente tem até as personagens mais conhecidas, por exemplo, como a Rose Gartner, a Edith Gartner também, né, como professoras, a Mariana Freigart, por exemplo, né, então a gente tem personagens assim, em diversas esferas das artes, a escritora Edith Corman, né, a própria Elke Ehring também, né, nas artes plásticas, que foi muito, muito importante. A gente tem a figura na cultura também da Noemi Kellerman, né, que felizmente é uma figura que ainda está presente, está entre nós, que também contribuiu muito para a cultura aqui da nossa cidade e desenvolvimento. E como é que foi produzir esse documentário? Então, foi uma satisfação, um desafio, né? Tanto a Mari quanto a Letícia, infelizmente as duas não tiveram como estar aqui com a gente hoje, né? A Mari está de licença maternidade e, enfim, né? Foi desafiador e compensador e foi também uma forma de a gente constatar muitas coisas, né? Hoje a gente tem esse documentário, né? Com essas 40 mulheres. E compartilhando com outras historiadoras também, né, surgiu a dúvida, e as mulheres indígenas e pretas, onde é que elas estavam, né? Então, assim, também a gente vai fazer rodas de conversa né, segunda-feira junto com a exibição, e a gente vai levar também esse documentário para as escolas, né? E também é uma reflexão que a gente faz, porque a gente, como é que eu posso te dizer? Elas querem buscar também esse reconhecimento, né? Essas pessoas também fizeram parte da história, e essas mulheres que fazem parte aqui, e aí a gente tem um adendo ali de onde estavam essas mulheres, né? Onde estão os registros e o papel dessas mulheres. Então, a gente às vezes vê como até uma invisibilização da mulher na história, né? E não vamos aqui julgar se é propositalmente ou não, mas enfim, né? Então, assim, justamente foi prazeroso ao ver que a gente tem tantas mulheres que contribuíram tanto desde a época ali da colonização, né, inclusive nos dias atuais, que estão ali atuando e merecem realmente ser reconhecidas, né? A gente tem casos, por exemplo, que a mulher é só referenciada como a filha de fulano de tal, como a tia de fulano de tal, como a esposa, como a mãe. Mas essas mulheres, elas têm nome e elas participaram, e é justamente isso que o documentário vai trazer. Que bacana. Ele tem um recorte de tempo específico? Então, é uma série documental, são 5 episódios com até 5 minutos. Então, a gente tem episódio com 3 minutos e pouco, com 4 minutos, ele é variado, mas são 5 episódios, e aí cada episódio aborda, né, por exemplo, tem a da educação, tem a da cultura, tem da saúde. Por setores vão mostrando as mulheres que fizeram parte de todo esse desenvolvimento de cada setor. Isso. E que merecem ser destacadas na história do desenvolvimento desses setores aqui no município. Isso. O lançamento vai ser na próxima segunda-feira, na Biblioteca da FURB, a partir das 7h30 da noite.
Então, o lançamento ele vai ser na FURB, mas ele vai ser no auditório do Bloco J, tá? Então, ele também vai ter a roda de conversa. Nessa roda de conversa vai estar algumas pessoas, eu, a Letícia e o Edu, que fizemos parte da produção. E aí a gente tem mais a historiadora, tem uma professora, tem também a Negrita e tem uma outra mulher. Então, assim, a gente vai ter uma bancada ali bem representativa e bem diversa, né? De pessoas para a gente também, né, debater um pouquinho essa questão da invisibilidade da mulher e também acabar entrando um pouquinho nesse tema da como é que eu posso, a invisibilidade, oh meu Deus, não é invisibilidade, a invisibilidade dupla, por exemplo, às vezes da mulher negra, às vezes não, né? Sempre da mulher negra e da mulher indígena também, né? Por que isso ocorreu? O que a gente pode fazer também para, né, vamos, né, organizar, né, grupos de pesquisa, o que a gente também pode fazer, o porquê que isso ocorre, como a gente pode evitar, né? Porque talvez, às vezes, pelo passado a gente não consegue mais daqui para frente. Eu acho que são discussões bem importantes. E aí vai ser o lançamento, dia 4, segunda-feira, no auditório do Bloco J da FURB, a partir das 19 horas, tá? A partir daí, como é que a gente pode fazer para acompanhar esse documentário? Então, o documentário ele vai estar disponível no site, tá, da Trilha Filmes, que é www.trilhafilmes.com/Mulheres de Blumenau. Então, todos os episódios vão estar lá, ou no canal do YouTube também da Trilha Filmes. Aí é só procurar Trilha Filmes no YouTube, também vai estar disponível por lá, tá? E aí pode acompanhar em casa, tranquilo, quando tiver um tempinho, né? Isso. E conhecer um pouco mais da história das mulheres que ajudaram no desenvolvimento de vários setores aqui de Blumenau. Demorou muito para se montar todo esse documentário, ou o nosso arquivo histórico, ele deixa tudo muito evidenciado ali, fácil de pegar essas informações? Então, a gente, propriamente falando, a gente começou a trabalhar nele a partir do recebimento dos recursos que eu acho que foi outubro do ano passado, né? Porém, a gente as meninas já tinham uma equipe, uma pesquisa prévia também, né? Porque na hora que a gente foi elaborar o projeto, a gente tem que fazer um argumento, a gente tem que mandar uma proposta de direção, de abordagem de tema. Então, se a gente for calcular, deu mais ou menos uns 10 meses, assim, né? Agradecer também a Sueli Petri, que abriu, né, todas as portas ali do arquivo histórico, assim, tem muita imagem histórica, inclusive dessas mulheres, assim, que a gente, né, que a gente encontrou ali no arquivo. Alguma outra coisa a gente não tinha no arquivo, que daí a gente foi, né, procurando com pessoas específicas, né? Mas o arquivo histórico ele esteve também sempre de portas abertas, muita coisa por ali, muita coisa em livros também, sabe? Tem bastante, é justamente aquilo, tá no arquivo, tá ali registrado no arquivo histórico. Então foi muito interessante, porque, né, facilitou todo esse trabalho de pesquisa. E aí a gente pôde agora colocar num material acessível, né, que possa ser, enfim, né, acessado por muitas pessoas. E a gente também, Jorge, vai levar isso para escolas da rede pública. Qual é a intenção, né, em se levar um documentário como esse para as escolas públicas? É justamente para, nem digo só democratizar, né, mas para levar também para esses espaços um pouco dessa história, né? E aí a gente vai também nesses espaços fazer uma roda de conversa, vai falar um pouquinho sobre o conteúdo, e aí também falar um pouquinho com a garotada como é que é essa questão também de processo de produção, enfim, sabe? Que eu acho que é interessante também para eles entenderem incentivar, como é que... né? Isso, incentivar, que é uma coisa, inclusive, que eles, né, também podem futuramente, às vezes, até ter como profissão, sabe? Então, a ideia justamente é levar para esses públicos também, sabe? E disseminar isso aí para o maior número de gente possível. E como é que foi participar desse trabalho, hein? Descobrisse alguma coisa que você não tinha noção? Olha, descobri, assim, coisa que eu não tinha noção, assim, aquilo que eu te falei, tem 40 nomes de mulheres ali, então, realmente, eu descobri bastante coisa. Aí eu não consigo te pontuar, muitas histórias, porque, assim, né, e aí tem as mulheres, claro, que a gente já tem conhecido, tipo a Rose Gerdner, que eu acho que é de todas ali, a Elke Ehring, que são as mais famosas, assim, mas tiveram outras pessoas, né, as parteiras, as professoras das escolas. Então, assim, teve bastante conhecimento, assim, né, e a gente até brinca que a Letícia, que fez a coordenação, a produção mesmo ali, né, ela sempre fala, assim, que
às vezes até dá uma dorzinha, porque a gente poderia falar de muito mais pessoas também, sabe? Então, assim, é um material. E aí, a pesquisa abriu um leque muito grande, isso, né? E aí, assim, o que eu posso dizer, assim, pontualmente, o que a gente descobriu? A gente descobriu que a gente, às vezes, não tem registro. Às vezes não, a gente às vezes não tem esse registro, né, da influência da mulher indígena, dessa figura da mulher negra, que elas sempre tiveram aqui, entendeu? E onde é que estão essas mulheres? Então, acho que é uma reflexão muito importante. Eu vou te dizer assim, meu Deus, foi uma surpresa, né? Mas foi uma constatação triste, assim, sabe? Foi uma afirmação de uma coisa que a gente já temia, na verdade, sabe? E é muito triste isso, assim. Então, eu acho que é bem legal trazer essa reflexão e estimular também as pessoas a, né, fazerem esse levantamento, ver quem conhece essas histórias também. Porque, às vezes, muita coisa da nossa história está com as pessoas, né? Não estão centralizadas também ali no arquivo histórico. Então, assim, também existe essa importância, né, de tu pegar, poxa, eu tenho uma foto antiga aqui, eu tenho isso, eu tenho isso. Às vezes também se levar uma parte disso para o próprio arquivo histórico, né? Porque ali é o centro de tudo, onde é que as pessoas às vezes vão, né? E quanto mais centralizado ali também é legal, né? Melhor, né? Tanto é que facilitou o trabalho de pesquisa de vocês terem todas essas informações, né? E eternizar isso, né? Exatamente. Porque pelo menos para 40 mulheres, a história delas vai ser eternizada agora com esse documentário. Imagina quantas mais histórias importantes que essa cidade viveu desde o seu surgimento até agora, que mereciam ser eternizadas também, né? Então tem um leque muito grande aí de opção. E é importante lembrar que a mulher desde sempre também teve um papel primordial, porque elas além de todas as outras coisas, elas ainda cuidavam da família, muitas vezes estavam lá no trabalho pesado também, junto com os maridos. Então, isso é muito importante também de ser destacado, assim. E aí é que eu faço uma reflexão, assim, de hoje em dia também, se for ver, a gente também sempre tem essa dupla jornada, né? Às vezes até tripla, né? Enfim, e isso é uma coisa que sempre vem e isso precisa ser valorizado, né? É verdade. Então, segunda-feira, 7h30 da noite, auditório do Bloco J da FURB, lançamento deste documentário Força Substantivo Feminino, que vai estar depois no YouTube, na internet e vai percorrer escolas públicas de Blumenau aqui também. Isso. Soila, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, só reforçando o horário é 19 horas, tá? 19, não 19h30. Isso. Estou viciado em 19h30. Não, tranquilo. Obrigada, tá? Mais uma vez e um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, um ótimo final de semana. Soila Frise, jornalista pesquisadora, sobre o lançamento do documentário Força Substantivo Feminino.